Fala pessoal, eu sou o Rodrigo, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre a função PROC-V, uma função que pode ser bastante útil de acordo com a sua necessidade no seu dia a dia e que é bem simples e fácil de entender. Então nós trouxemos aqui um exemplo com uma tabela de contas a pagar, em que nós temos aqui na primeira coluna conta, aqui o vencimento, o cliente e o valor. E aqui nós fizemos uma outra tabela em que nós trouxemos aqui um menu suspenso com cada uma das contas que está ali, desde água até a última aqui que é móveis, o vencimento, o cliente e o valor. A nossa função PROC-V vai nos trazer esses três valores aqui automaticamente, conforme nós selecionarmos aqui a nossa conta. Tá? Isso poderia ser aqui uma tabela enorme com vários valores. Por exemplo, aqui poderia ser código de cliente, aqui trazer informações dos clientes, ou informações dos fornecedores, ou informações de produtos, enfim, de acordo com a sua necessidade e criatividade. Tá? Então, vamos começar aqui no nosso exemplo, abrindo a função PROC-V com sinal de igual, PROC-V, que é procure na vertical. Esse primeiro parâmetro aqui, valor procurado, é a nossa conta. Tá? Então, nós vamos selecionar aqui a célula H4, ponto e vírgula. O detalhe é que essa conta aqui tem que estar sempre na esquerda, tá? Tem que estar sempre na primeira coluna, porque ele vai procurar da esquerda para a direita. Então, a conta não poderia estar aqui, por exemplo, na terceira coluna, ou na segunda, ou na quarta. Ela tem sempre estar aqui na primeira, certo? Então, entendendo isso, vamos continuar aqui. Matriz tabela é a nossa tabela aqui, então nós vamos selecionar ela inteira, clicando aqui e arrastando daqui para a direita e até o final, certo? Então, selecionando toda a matriz aqui. Próximo parâmetro, número, índice, coluna, e aqui no nosso caso é o vencimento, seria aqui esse segundo, porque nós vamos contar aqui. Essa seria a nossa primeira coluna e essa seria a nossa segunda coluna. Lembrando que não podemos confundir com a coluna A aqui, tá? A coluna A no Excel seria a primeira, mas na nossa função, como nós selecionamos aqui a matriz, a primeira é essa conta. Tá? Então aqui é a primeira, aqui é a segunda, aqui é a terceira, aqui é a quarta. Nós só temos 4 colunas aqui dentro da nossa PROC-V. E aí, continuando aqui, então nós vamos digitar aqui o número 2, que é a nossa coluna vencimento, ponto e vírgula, correspondência, sempre ou quase sempre nós vamos selecionar aqui, 99% dos casos nós vamos selecionar aqui a correspondência exata, que é falso. Em um outro vídeo nós mostramos como fazer com correspondência aproximada. Mas aqui, por que a correspondência exata? Porque ele vai procurar exatamente essa palavra aqui, prestação de carro, aqui. Tá? Por isso que ela também não pode repetir aqui, não poderia ter duas prestação carro, não iria confundir a função, certo? Então, vamos selecionar aqui o falso, fecha o parênteses, e aí já trouxe o nosso vencimento aqui, que é dia 15. Se nós mudarmos aqui, ele vai trazer o vencimento de acordo com a conta selecionada. Então vamos continuar aqui. PROC-V, valor procurado, continua sendo aqui no H4. Nossa matriz tabela, nós vamos selecionar toda a nossa matriz aqui. Número, índice, coluna. Agora, como é a coluna cliente, é a terceira aqui. Conta é a primeira, vencimento é a segunda e cliente é a terceira. Vamos digitar aqui o 3 e o intervalo aqui continua sendo falso. Vamos selecionar aqui o falso, fecha o parênteses e dá um Enter. E aí ele já vai trazer o nosso credor do aluguel, nosso cliente. Por último, o valor, mesma coisa, H4, ponto e vírgula, matriz tabela, que é essa, ponto e vírgula, número, índice, coluna, que agora é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, vamos colocar aqui o 4 e correspondência exata. Aqui é falso, mas podemos colocar aqui também o 0, ele vai trazer a correspondência exata. Se fosse 1, seria o verdadeiro. Fecho parênteses, dou um Enter e pronto. Nossa função PROC-V está finalizada, certo? Bom, finalizamos por aqui, espero que tenha sido útil para você. E se o conteúdo de hoje te ajudou, não se esqueça de curtir e deixar seus comentários aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho de notificações. Nos vemos no próximo vídeo, abraços e até lá!